Marcelo Genesi é cantor, compositor e instrumentista. Lançou seu primeiro disco há 9 anos e logo ganhou relevância na música brasileira, conquistando inclusive prestígio do grande público. Antes disso, sua parceria com Vanessa da Mata, a música Amado, já tinha feito sucesso. E agora ele acaba de lançar o disco Guaia, é o terceiro de sua carreira e já está disponível na internet. Marcelo Genesi, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Leandro. Boa noite, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Muito grato. Marcelo, Guaia, qual que é o significado desse nome? Tem a ver com a sua origem, né? Pois é, Guaia, porque eu venho de Guaianazes, que é um bairro que fica localizado na periferia leste da cidade de São Paulo. Um bairro que foi abrigo e edificado pelo nosso povo guerreiro, nosso povo nordestino, nosso alicerce mais alegre, mais colorido, melhor temperado. Você nasceu em Guaianazes, ou foi criado, mas tem origem nordestina, é isso? Seus pais são nordestinos? Exatamente. Minha mãe é paulistana e meu pai pernambucano. Minha família toda pernambucana conviveu comigo, eu com eles, da minha infância até a minha fase jovem adulto, né? E eu também vivi temporadas no Agreste de Pernambuco, em Sairé, próximo a Caruaru. O que sem dúvida influenciou a sua carreira musical e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas falando ainda sobre Guaianazes, como é que era a sua infância? O que você acha que desse início aí refletiu no seu trabalho? Leandro, eu sinto que a gente se expressa como a gente é, né? A nossa verdade acaba aparecendo ali, né? A nossa inteireza, a nossa estrutura molecular, né? A nossa estrutura de pensamento vem muito daí, né? Do nosso berço, né? De como a gente foi criado e com que tipo de afetividade, coletividade e amorosidade, né? A gente foi criado. Então, não à toa minhas músicas têm como um ponto central o amor leve, né? Isso está muito ligado a esse tesouro que muitas vezes a gente recebe dos pais e dos avós, que chega nas nossas mãos e a gente leva adiante, né? Como uma história que tem que seguir, né? Com os mesmos valores. E para mim, compor canções, né? Melodia com letra e todas as camadas musicais, né, sendo escolhidas a dedo, assim, para ilustrar o sentido oculto ou explícito que a letra já está dizendo. É um lugar até político, né, em que eu possa levar adiante o que eu sei que me formou e que eu tenho orgulho de carregar comigo. Uma dessas músicas, aliás, que remete exatamente a isso é Saudade do Meu Pai, né? Que tá nesse novo disco. Saudade do Meu Pai é uma música que fala da infância mesmo, né? Da primeira infância. Ela, acho que por ser assim singela e carregar assim versos tão emotivos, né? E uma história tão comum, né? Que fala de elementos comuns a nós todos, né? O som do chaveiro, do pai, da mãe ou do cuidador, né? A gente sabia ou ainda sabe, né? Aquele som específico daquele molho de chás tilintando, né? A espera da chegada dele ou dela antes de dormir e o sono vencendo algumas vezes e ele chegando antes outras vezes, né? E enfim, é uma música, acho que por ser assim tão pessoal, talvez possa falar com muita gente, porque é uma história que faz parte da vida de muita gente. E o disco, que aliás é lindo, né? Eu não falei, mas é lindo, eu ouvi já 2 vezes, é um belíssimo trabalho mesmo. Começa com um canto indígena, né? Que canto que é esse, Marcelo? Esse canto é da cantora Ikachahu, da tribo Yawanawá, e
ele está ali porque a gente precisa, né? A gente precisa convocar uma solidariedade aos povos indígenas brasileiros, né? Como é o que está acontecendo agora, né? Na tribo Iauapi, em que eles estão sendo massacrados, né? E tendo uma pelos garimpeiros, né? E com uma autorização silenciosa da parte das autoridades para que não defendam os índios, né? Então, a gente está vivendo num momento em que o governo do país está fazendo de tudo para roubar a terra que sustenta o planeta Terra, né? Que são os guardiões do mundo, né? Para o ouvinte que não acompanhou, na semana passada, o cacique dessa tribo que o Marcelo acabou de citar foi assassinado, ao que tudo indica, por garimpeiros que invadiram essa terra indígena que fica na parte oeste do estado do Amapá. E é uma terra indígena, a única, em que a extração de ouro é permitida e é realizada pelos próprios indígenas, de maneira artesanal, né? E é claro que tem todo o interesse, né, da especulação sobre esses minerais, né, Marcelo? Pois é, e o que acontece é que há 20 anos isso não acontecia, porque o povo do Amapá trata com muito carinho o povo indígena. Há 20 anos era um território assim de diálogo, de soma, de paz, um território pacífico, né? Então, não à toa agora essa ordem virou uma desordem, né? E isso tudo pela ganância, né? Pela loucura, pelo lado bestial humano que é capaz de destruir a própria humanidade. E aí você emenda esse canto com a canção Emergencial, que é uma parceria sua com Paulo Neves, Mana Bernardes e José Miguel Wisnik. Wisnik, que aliás já esteve aqui no Bandeirantes Acontece, falando sobre o livro dele, que trata de mineração, por coincidência, né? Que é sobre a obra do Carlos Drummond de Andrade. É verdade. E é um tesouro, né? O que essa frase, que é uma frase da Mana Bernardes, com quem eu sou casado, né, há 4 anos, moro aqui no Rio com ela. Eu escuto ela dizer, né, que pelos cômodos da casa para os amigos que chegam, né, e isso é uma frase que foi também um pilar de um projeto dela chamado Mulher Raiz, que diz: é emergencial, a gente tem que se conectar com a terra. Eu alterei, né, um pouco a frase, fiz o refrão da música, isso inspirou, compôs a canção, e entreguei a letra para o Paulo Neves fazer as estrofes. O Wisnik chegou junto também, e aí eu ganhei essa letra em que tem o planeta Terra falando em primeira pessoa. Então, ao perceber isso, eu lembro desse exato momento, eu fui tomado assim por um toque quando eu saquei que deveria ter nessa canção um canto indígena brasileiro para começar, para enfatizar esse recado. E aí é cantado lá uma letra em que diz sobre um pássaro vermelho que chora porque não pode mais voltar para sua terra natal porque ela foi usurpada, né? Então, é um recado que vem da terra, é um recado do momento, é um recado emergencial, né? A gente, de fato, está precisando fazer contato com os rituais novamente, fazer contato com o fogo, fazer contato com a astrologia, fazer contato com a nossa alta tecnologia humana, fazer contato com a ritualização de si mesmo no dia a dia, né? Lembrar que não somos menos do que entidades aqui pelo planeta. Todos nós. Assim como toda criança deve ser olhada, né? A gente deve olhar para uma criança tratando de uma entidade, assim, com todo o respeito, com toda a atenção, com toda possibilidade de aprendizado sobre o mistério, sobre o infinito, sobre a expressão, sobre tudo que há, né? E é o que a gente acaba se tornando adulto, né? Mas tentando preservar isso, né? Também. E você costuma estar atento a essas questões ambientais no seu dia a dia? E eu queria saber, inclusive, já citou um pouco, né, sobre a atual política federal, sobre essa questão, mas eu queria que você aprofundasse. O que tem achado
da perspectiva do governo federal sobre o meio ambiente em geral, não só sobre mineração, né? Terrível, né? A gente está sendo regido por uma destruição, por um devastamento ao nosso meio ambiente, né? Ao planeta que é nosso, né? E todo mundo está vendo, né, essa liberação de uma quantidade imensa de agrotóxicos, é uma coisa que é uma vergonha, já é conhecida assim, por boa parte do mundo ocidental. Chega aqui essa ódio ao poder, ao dinheiro, né, essa priorização do capitalismo, né, e não do que é para durar para sempre. Enfim, estamos vendo um festival assim de barbaridade assim diante da nossa cara, que a gente tem que lidar com isso, tem que lutar contra isso, tem que dançar com isso e manter a esperança lá em cima, porque o bem sempre vence, né? Daqui a pouco a gente vai conseguir reaver esses passos que estão sendo dados para trás em velocidade, em hipervelocidade, né? Muito bem. Quem está conversando com a gente aqui no Bandeirantes Acontece é o músico Marcelo Genesi, que acaba de lançar o seu terceiro disco, Guaia. Guaia de Guaianazes, bairro aqui da Zona Leste de São Paulo. E ele vai fazer shows nessa semana. A primeira apresentação desse disco, agora em Belo Horizonte, na sexta-feira? Deixa eu falar um pouco mais do disco, então. Não, pera aí, a gente vai falar muito ainda do disco. Eu vou, inclusive, chamar uma música aqui pra gente continuar conversando depois, tudo bem? Tudo lindo. Agora, só para finalizar o último tópico. Ambiental? Ambiental. Você perguntou, como que você lida com isso, né? Uhum. Poxa, eu tenho aprendido muito, né? A fazer contato com a terra que planta e que dá. E também tenho me chocado imensamente com as ilhas de plásticos que estão assentadas, né, nos oceanos, né? Então, faço de tudo para não gerar um lixo plástico no meu dia a dia, né? E sobre essa sustentabilidade, a maior professora que eu tenho é a Mana, né? Que tem esse assunto desde a adolescência dela. Então, eu acho que a gente primeiro assim tem que avaliar assim o que cada um pode fazer. Essa é a grande mudança, né? De uma maneira assim radial, uma diminuição do lixo que você gera de plástico. Então, tipo, vai no supermercado, leva sua própria bolsa, ao invés de comprar uma garrafa d'água de plástico a cada situação que você precisa, mantenha uma com você e vai enchendo ela sempre. Evita tudo que é plástico, todo uso, porque pós-revolução industrial / publicidade de produtos, né, que foi tão violenta desde que a televisão chegou, né, a gente, enquanto um povo que é muito direcionado pelo colonizador ou por essa força terrível até do marketing neurológico, né, da publicidade que atua aí, né, na sublinguagem, na subconsciência, a gente, enfim, adquiriu maus, péssimos, terríveis hábitos, né? Então, essa é a hora de fazer a mudança para a gente avançar enquanto planeta, né? E pensar cada vez mais no todo, né? Tudo não bem. Só no seu redor. Das coisas que você falou aí, eu já faço. Já levo bolsa, não é a sacola retornável, né, para o supermercado. Tem minha garrafinha de água. Enfim, a gente vai tentando, né, contribuir. Já recuso canudinho de plástico, né, no restaurante. Então, a gente vai tentando aos poucos. Ferro, né? Exato, Vamos incentivar. Às vezes, quando eu vejo alguém jogando um lixo na rua, eu pego, boto de volta, ou então eu levo para a pessoa, olha, seu filho deixou cair, toma aqui, a pessoa fica sem graça. Mas é assim, e tem que saber também o tom certo, né? Porque também na reatividade, na violência, a pessoa não tem chance de perceber, porque ela vai se defender, né? É no afeto.
Perfeito. E aí, então, retomando, sexta-feira, em Belo Horizonte, o Marcelo Genesi vai se apresentar no Sesc Palladium às 9 da noite e no sábado e domingo aqui em São Paulo, sábado às 9h30 da noite, domingo às 6h30 no Sesc Pompeia. E aí eu quero pedir licença para ouvir a minha música preferida do disco, pode ser? Eba, tô curiosíssimo agora. Oxente. Que maravilha. Adorei. Que, aliás, Elba Ramalho já gravou, né? Ela me encomendou uma música pro disco novo dela, que ela lançou há pouco tempo. E tava eu aqui um dia em casa sozinho, cozinhando e tentando achar um tempero específico e comecei a cantar, mexendo a panela. Oxente, onde é que tá? Onde é que tá? Tá aqui na minha frente. Oxente, onde é que tá? Onde é que tá? Tá aqui na minha frente. E saí fazendo a melodia, pensando nela. Laia, la, irari, lariri, irariraririri, iribiri. Quase que dá pra ouvir a voz dela cantando, né? Essa melodia. E dá pra ver os pessoal dançando também. E aí eu fui em busca do meu amigo maravilhoso César para fazer as estrofes com ele e me dei conta que essa pergunta e essa resposta ela carrega um sentido assim múltiplo, né? Então adorei ter feito essa música com ele. E o fato de os dois gravarmos ela, na Elba no disco dela, eu no meu disco, com um arranjo bem diferente do dela, porque ninguém faz nada sozinho e a gente só vai pra frente se tiver ajuda, né não? Uhum. Então vamos ouvir, então? Vamos. Oxente, parceria do Marcelo Genesi com o Chico César, tá no novo disco do Marcelo Genesi, o Guaia, e aí a gente volta em seguida a conversar com o Marcelo aqui no Bandeirantes Acontece. Oxente, onde é que tá? Onde é que tá? Tá aqui na minha frente. Oxente, onde é que tá? Onde é que tá? Tá aqui na minha frente. Oxente, onde é que tá? Onde é que tá? Tá aqui na minha frente. Oxente, onde é que tá? Onde é que tá? Tá aqui na minha frente. Busquei nas veredas da cidade ser inteiro e não metade, pois metade eu me sinto só. Sonhei com amor e plenitude, descobri que sonho ilude e até a pedra vira pó. Ainda hoje eu tô procurando assim, quero achar o amor que é pra mim. Oxente, onde é que tá? Onde é que tá? Tá aqui na minha frente. Oxente, onde é que tá? Onde é que tá? Tá aqui na minha frente. Oxente, onde é que tá? Onde é que tá? Tá aqui na minha frente. Oxente, onde é que tá? Onde é que tá? Tá aqui na minha frente. Eu sei, a amizade é diferente, mas o coração da gente pede sempre um pouco de paixão. Achei meus amigos, sou contente. Quem souber me oriente, ter o céu aqui beijando o chão. Ainda hoje eu tô procurando assim, quero achar o amor que é pra mim. Oxente, onde é que tá? Onde é que tá? Tá aqui na minha frente. Oxente, onde é que tá? Onde é que tá? Tá aqui na minha frente. Oxente, onde é que tá? Onde é que tá? Tá aqui na minha frente. Oxente, onde é que tá? Onde é que tá? Tá aqui na minha frente. Eu sei, a amizade é diferente, mas o coração da gente pede sempre um pouco de paixão. Achei
Meus amigos, sou contente. Quem souber me oriente. Ter o céu aqui beijando o chão. Linda, hoje eu tô procurando assim. Quero achar o amor que é pra mim. Oxente, onde é que tá? Onde é que tá? Tá aqui na minha frente. Oxente, onde é que tá? Onde é que tá? Tá aqui na minha frente. Oxente, onde é que tá? Onde é que tá? Tá aqui na minha frente. Oxente, onde é que tá? Onde é que tá? Tá aqui na minha frente. Sei que digo coisas sem sentido com palavras habituais. É assim que sai. Muito bem, Marcelo Genesi conversando com a gente aqui no Bandeirantes Acontece, falando sobre seu novo trabalho, terceiro disco da carreira, o Guaia. E Marcelo, a gente falou de questões ambientais, né? Está presente na primeira faixa aí do disco, mas não é a questão central do disco. São muitas músicas que falam de amor, principalmente, né? Canções líricas, canções afetivas, até a Saudade do Meu Pai não deixa de ser uma canção de amor. Mesmo nesse cenário político efervescente, né? Queria saber, essa é uma opção, enfim, legítima, mas você é cobrado por isso? Por se posicionar, inclusive, na sua obra? Qual que você acha que é a função do seu trabalho e por que a escolha, né? Do amor, enfim, do sentimento, mesmo na atual situação? Bom, quero começar dizendo que, para mim, compor canções, ainda mais aqui no Brasil, em que a gente tem, né, um Brasil que é o que é, e, no melhor sentido, no que melhor se tornou, muito por conta das canções da música popular brasileira, né? A força do cancioneiro popular brasileiro tem um efeito muito profundo e direcionador da nação, assim como a importância da literatura russa para os russos, né? Algo assim. Então, compor para mim é sempre um ato político. Agora, aliás, viver de música já é um ato político. Pois é uma transgressão até, né? É um tapa na cara do capitalismo, né? De conseguir viver de música, né? Você está certíssimo. E agora, abordar os temas na problematização deles de maneira mais concreta e mais explícita, fazendo até músicas de causa, não é onde meu coração bate, né? Eu sinto que é propondo criatividade e não reatividade, alegria, cor, né? Quando o mundo e o corpo explodem em dor, ele também explode em cor, né? Então essa minha maneira de fazer é através de uma abordagem mais subjetiva e que traga à tona as nossas virtudes humanas, né? Então,
esse lugar. E sobretudo porque na hora de compor as canções, os assuntos para mim, assim, primeiro nascem as melodias, depois eu vou escutando o que cada melodia já diz antes das palavras chegarem. E então vem do sensorial. Eu não consigo escolher, vou tratar sobre esse assunto. Eu tenho essa limitação. Quem sabe um dia eu consiga. Mas eu acho que hoje em dia falar de amor é uma transgressão forte. Falando nisso, então, uma das músicas que falam sobre o amor, mais uma, se chama O Seu Amor Sou Eu, que, aliás, tem a Filarmônica de São Petersburgo, é isso? Exatamente. Nessa música tem um batimento cardíaco que atravessa a música toda, né? E no final dessa declaração amorosa, né, no último grito, as cordas emergem desse coração, né, enfatizando ainda mais a passionalidade, né, do sentimento, né? E essas cordas foram gravadas numa igreja lá na Rússia, né, em São Petersburgo. São as cordas da Filarmônica de São Petersburgo. Eu fiz o arranjo e a transcrição é do João Paulo Mendonça. É isso. Que privilégio, hein? Pois é, foi uma boa sorte, porque são músicos que estão acostumados a lidar com os instrumentos eruditos, assim, ligados à música erudita, né, sinfônica, tanto quanto a gente aqui com qualquer instrumento ligado ao ritmo, né, à dança. Então, não poderia ser melhor. Agora, quero contar que isso tudo é uma realização do encontro que eu tive com Pedro Bernardes, que é o produtor do disco, que é um super artista autoral, dos mais criativos que eu já vi na vida. A gente começou a conviver porque nos tornamos amigos, né? Eu sou casado com a irmã dele. E por vezes ele veio aqui em casa e disse assim: poxa, você podia fazer um disco assim para dar uma virada, assim, que tivesse um punch, assim, porque você já colocou algumas músicas que são conhecidas pelo Brasil inteiro, né? Essa coisa do mainstream, ao mesmo tempo você aponta para esse lugar assim da música também mais distinta, né? Que tem um valor de relevância, ao mesmo tempo tem a popular e tal. E eu ficava ouvindo ele dizer isso, até que um dia fui atrás de convidar ele para produzir o disco. Então, um disco produzido por um artista muito autoral, que trouxe uma regência desse som, desse sound system, né, por detrás dos arranjos, e também dessas imagens, né? O próprio coração, uma brilhante ideia sugerida por ele. E ele tem envolvimento nos arranjos todos, porque é um caso à parte nesse disco mesmo, os arranjos são belíssimos. Exatamente. Ele e o Lux Ferreira, que também é um outro produtor do disco, somos três, fizemos esse disco nós três, em que o Pedro rege bastante, eu toco bastante, o Lux grava bastante e depois processa, né? Então é uma soma, né, de um lugar que eu não chegaria sozinho, nem ele chegaria sozinho, nem o Lux. Essa soma, né, de entrega máxima e processual também. Né, eu fiz um disco em que eu pude lidar com o desconhecido na hora da criação, ao contrário de lidar com a arte, de controlar a arte que nasce da objetividade, né? E um dos ensinamentos que o Pedro trouxe para mim para começar o trabalho com esse disco foi: não vamos nos colocar à frente da coisa, vamos deixar ela se manifestar processualmente. Então os arranjos nascem totalmente assim do meu coração, do coração dele, do coração do Lux, sentindo dia a dia, durante um ano, o território de força de cada música. Né? Outro arranjo que eu convido os ouvintes a acompanharem com mais atenção é o da música Redenção, que é um frevo celestial, uma das mais ricas sonoramente, muito bonito mesmo, viu? A gente não vai ouvir... Adorei esse ritmo, adorei. Mas eu quero que os nossos ouvintes acompanhem
baixem o disco, né? Não precisa nem baixar, dá para ouvir pelo aplicativo aí da preferência. Muito bonito mesmo. E aí, já que o Pedro Bernardes citou que você sabe fazer música pop muito bem, eu acho que você é um dos músicos, um dos compositores mais escolhidos por noivos e noivas do Brasil, não é não? É o que estão dizendo, de fato. Estão dizendo? Né? Não. Acontece de fato. Aquela música, né, Pra Sonhar, ela ganhou um lugar inimaginado por mim, né? Agora mesmo eu estava olhando no gráfico, assim, dos players, né, das minhas músicas, e essa tá com 25 milhões, né, de views, né, o que eu considero bastante. Uhum. Felicidade também, né? Pois é, felicidade, e que até hoje me surpreende, porque às vezes a gente trisca num lugar que está além da nossa criação, sabe, Leandro? Por exemplo, felicidade, eu recebo de vez em quando, pelo meu Instagram, pelo inbox, que eu tento ler tudo que chega, mas naturalmente não consigo, algumas mensagens assim muito profundas, né, de uma pessoa. Essa semana eu recebi de três pessoas diferentes que disseram que iam se suicidar, e a música tocou pela rádio, então também o poder da rádio aí, junto com a música, né, e com esse lugar que é maior que nós, onde mora uma magia. Como é que uma música chega naquele momento para aquela pessoa e que fala sobre continuar, sobre estar aqui, né, na felicidade, pelo simples fato de estarmos vivos, né? Isso tem um lugar muito maior do que eu possa, inclusive, explanar. Então, para mim, música é um lugar espiritual, né? Um abrigo espiritual, né? Muito mais do que comercial. Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz, sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar molhar, pra receber o sol quando voltar. Lembrará. Você já foi chamado para cantar em algum casamento as suas músicas? Eu toquei num casamento de um casal, né, que mora em Brasília. Eu estava fazendo show lá e ela fez um convite para mim, a noiva fez um convite para mim tão humano, assim, pelo Facebook, e que eu li e fiz questão de ir lá com a equipe que topou aí comigo, né, naturalmente de graça, celebrar esse momento com eles, tocando essa música na entrada dela. Agora não chega para mim nenhum convite assim oficializado, assim, respeitando o valor monetário que isso tem, porque a gente sai de casa com muita gente ao mesmo tempo, né? Uma equipe que precisa estar recebendo, né, pelo trabalho que faz. Nunca chegou um convite assim, tipo, que realmente se concretizasse. É como se o Mendelssohn regesse a marcha nupcial no casamento da pessoa. É o Mendelssohn do século XXI, Marcelo Genesi. Quando te vi passar, fiquei paralisado. Tremi até o chão como um terremoto no Japão. Um vento, um tufão, uma batedeira sem botão. Foi assim, viu? Me vi na sua mão. Agora, antes da gente encerrar, você é cheio de parcerias, né? Nesse disco também, além do Chico César, que a gente já citou, Wisnik e outros. Arnaldo Antunes tem 2 músicas com você. Uma parceria super especial que eu queria que você comentasse é com o Luiz Tati, que eu amo de paixão, já esteve aqui no Bandeirantes Acontece também. Eu queria saber, primeiro, como é que é trabalhar com ele, né? E segundo, o que você aprende ou aprendeu já com o Luiz Tati, que além de músico é professor, literalmente? O Luiz é um gênio. Ele abre um capítulo na música popular brasileira muito singular, só dele, distinto, autenticamente ele.
e ainda como professor de semiótica, ele explica o porquê que as canções se emocionam e porque cada canção desperta cada sentimento. Ele decodifica isso numa aula que ele oferece, né, também de vez em quando, em alguns cursos, né, sobre a canção, em que ele tem a teoria dele e é genial. E o Luiz é o seguinte, é uma das pessoas mais gigantes que eu conheço pela sua simplicidade e pela sua ironia, pela sua inteligência e pela maneira completamente desmistificada com que lida com a vida, com o absoluto, com tudo. Então, assim, para ele não tem esse negócio de inspiração. Eu, quando solicito, assim, a nossa parceria, não dá uma semana, assim, normalmente são 3 dias. Ele é um operário, assim, da palavra, do recado, né, dos saberes, né, relacionados aos sentidos, né, prismáticos, semióticos por dentro das coisas. E ele, em 3 dias, já traz uma proposta de letra para aquilo, falando assim brilhantemente. E especialmente essa música, O Seu Amor Sou Eu fiz o refrão. A maioria das canções que eu faço com os meus parceiros, eu faço a melodia toda e a letra, o refrão. Ou seja, eu levo o mote, né? Vamos falar sobre isso. Então eu fiz: o seu amor sou eu, sou eu, sou eu. Canto assim nesse registro agudo, porque para dizer para outra pessoa, o seu amor sou eu, tem que ser nesse lugar feminino, né, dentro da gente. E aí entreguei essa música, a melodia, para o Luiz, pedindo para ele abraçar esse significado, né, e trazer ali o conflito, né, que poderia estar explícito na letra, né, desenvolvido na letra. E eu fui com ele, assim, até a gente chegar nesse resultado, assim, tipo, a gente tem muitas parcerias, tem intimidade, então eu insisti, assim, até chegar na carga emocional que eu sentia que a música deveria ter, e acho que a gente chegou. Muito bem. Quero agradecer muito a participação do Marcelo Genesi aqui no Bandeirantes Acontece. Eu falaria de cada canção aqui, mas infelizmente não temos tempo para isso. O Marcelo Genesi vai estar sexta-feira no Sesc Palladium, em Belo Horizonte, Minas Gerais, às 9 da noite. E sábado e domingo, agora, sábado às 9h30 da noite, domingo às 6h30, no Sesc Pompeia, aqui em São Paulo, ingressos à venda. E convido o nosso ouvinte a ouvir, a apreciar esse disco novo que acabou de sair do forno, o Guaia, que é o 3º disco de carreira do Marcelo Genesi, a quem eu peço para escolher uma música, então, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista no Bandeirantes Acontece. Marcelo. Leandro, então quero te agradecer, né? Eu amei a nossa conversa, é um privilégio ter essa chance de ter a voz amplificada, né, falando do meu próprio trabalho, viver da própria expressão, de fato, é algo muito difícil, a gente tem que crer nisso, não tem nada que possa tirar a gente dessa direção, quem tem esse desejo. Então, eu fiz esse disco para dizer da minha história, esteticamente e filosoficamente, e contar, né, para gerar representatividade para quem quer que seja, que precise agarrar esse abrigo imaterial. Eu estudei a vida toda escola pública, venho da periferia de São Paulo, sou fruto do povo nordestino trabalhador, não tive equipamento cultural nenhum no meu bairro, mas tive sorte, através do meu pai, de conviver com pessoas brilhantes que me ajudaram nisso. Então, não desistam. A gente nasceu para fazer o que nasceu para fazer. Não vamos ser achatados pelo destino. Guaianazes, é o meu máximo, com toda ajuda, para também celebrar o Brasil. Quero, inclusive, finalizar contando que essa capa
que é feita pela Lúcia Corani, que está fazendo a linguagem visual do trabalho como um todo, só poderia acontecer no Brasil, né? Que é um disco contemporâneo pop brasileiro que fala para o mundo numa qualidade sonora que também é possível ser produzida aqui, né? Com a mesma contemporaneidade, com a mesma tecnologia dos discos que circulam e são vindos de outros territórios. E quero encerrar trazendo a música Vem Vem, que é um convite que eu faço para todo mundo, para mergulhar nessa esfera que eu acabo de entregar para o mundo, criada por mim e por todas as pessoas que tiveram comigo nesse trabalho. Tudo bem, Vem Vem, que acho que é a música mais pop do disco, tem a participação da Maia. Maia, que é uma cantora que eu conheci na Lapa, aqui no Rio de Janeiro, uma cantora de 19 anos, que sonha em viver de música, que sabe que vai ser uma estrela da música, e é por isso que ela está ali, assim, a gente deseja que a voz dela seja absorvida pelo Brasil. Muito bem. Vamos ouvir então Vem Vem, música do Marcelo Genesi, em parceria com o Pedro Bernardes e a Ruth Casoy, aqui no Bandeirantes Acontece. Marcelo, parabéns pelo trabalho e muito obrigado pela disponibilidade de hoje, conversando aqui com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Eu que agradeço, Leandro, mais uma vez, é um espaço precioso para mim. Obrigado a todos que ficaram aí no dial. Quando você chega, eu fico olhando e te marcando. Sei que desse jeito eu acabo me explanando. Por onde você passa, vou desenrolando. Teu sorriso, teu balanço, teu radar tá me chamando. Então vem, vem, me diz se você quer também. Vem, vem, saber o que a gente tem. Vem, 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 me diz se você quer também. Vem, vem, saber o que a gente tem. Por onde eu vou passando, cê tá olhando e me marcando. Sei que desse jeito tu acaba se explanando. Finge que não vejo, meia volta vou jogando. Não olha desse jeito assim, cê tá me acelerando. Eu não corro não, espera pra me ouvir depois desse refrão. Espera pra me ouvir, eu não corro não. Espera pra me ouvir depois desse refrão. Espera pra me ouvir. Dançando sem querer, querendo, o baile vai acontecendo. A gente se toca sem se tocar. A minha vida chama a tua vida chama a minha. Deixa o nosso fogo se espalhar. Pegando gosto com você me cozinhando. Nosso tempero é forte e a gente se dá sorte. Esse jogo é bom, a cada passo avança. Se liga que no som não é grilo, é esperança. Então vem, beija, nem sei quem sou. Beija, cola, agora vem, vem, vem. Eu sei que você quer também, vem, vem, pra gente ir um pouco mais além. Dançando sem querer, querendo, o baile vai acontecendo. A gente se toca sem se tocar. A minha vida chama a tua vida chama a minha. Deixa o nosso fogo se espalhar.